Olá! É bom demais ter você aqui no canal do Fazendo Arte. É sinal de que você anda fazendo arte. E isso é muito bom. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o artesanato, sobre como o artesanato entrou na minha vida e dessa trajetória de ser artesã. Eu sou Eliane e eu sou professora no Ateliê Fazendo Arte. Eu sou natural de Tombos e eu sinto que o artesanato entrou na minha vida bem cedo. Minha mãe costurava e eu e a minha irmã, nós ficávamos em volta da mãe ali, juntando os retalhos, amarrando retalhos no saco de estopa, que é a juta hoje, né? Era o saco de estopa na época, fazendo tapetes, recortando florzinhas para a mãe fazer os jogos de banheiro que ela fazia. Então, ali já começou o gosto pelo artesanato. E minha mãe, vendo o meu interesse pelo artesanato, ela me colocou na aula de pintura. Eu tinha 12 anos e eu fiquei muito feliz, mas eu tive toda a dificuldade que qualquer pessoa que está iniciando. Mas eu não desisti, eu insisti. E esse aí é um dos fatos que eu costumo dizer sempre para as pessoas. Às vezes o aluno chega com uma certa insegurança, um medo. E eu costumo dizer, é preciso insistir, é preciso perseverar, é preciso se dar um tempo. Então, se você gosta do artesanato, não importa qual tipo de artesanato, mas comece a fazer e insista com você, para que você possa progredir naquilo que você está fazendo. E eu comecei a pintar, fui aos poucos me aperfeiçoando e, com o passar do tempo, eu comecei a ensinar em casa a minha irmã e a minha prima. E aí uma vizinha quis também, outra vizinha também quis, aí uma amiga de escola também quis e assim foi formando turmas. E eu passei a dar aula de pintura. Eu fazia as pinturas para as pessoas que às vezes sabia que eu pintava, queria que eu pintasse uma coisa, e assim eu fui desenvolvendo. E mais tarde, quando eu me casei, eu vim para Carangola. E aqui em Carangola, né, você chegar na cidade assim, aí já chega assim meio tímida, né? Então eu fiquei só fazendo as pinturinhas para aquelas pessoas que já me conheciam, de Tombos ainda. E aos poucos as pessoas foram me conhecendo aqui em Carangola. E eu já tinha o meu primeiro filho, ele já tinha 3 anos, quando eu comecei a dar aula de novo em casa e eu ia conjugando casa com pintura, com a aula. E mais tarde, que eu já tinha minha filha também, né? E os meninos já estavam maiores, o meu marido falou para mim que achava que eu devia ter um lugar adequado para a aula de pintura, um lugar mais aconchegante, né? Porque pintar é uma coisa que é gostoso, mas se você estiver num ambiente mais adequado, melhor ainda. E ele estava construindo, então ele já fez ali de acordo para mim. E assim que ficou pronto, eu fui para esse local e levei minhas alunas, mas as minhas alunas eram poucas para estar num local assim, de portas abertas, com as despesas de um ponto comercial. Então eu tinha que produzir mais.
E isso no início foi bastante difícil. Eu coloquei o ateliê e coloquei uma parte na frente de loja. Com pouca coisa, claro que a gente começando, né, com pouca coisa, mas aos poucos as pessoas foram passando na porta, vendo, interessando, e aos poucos os alunos foram chegando. Cada um com uma história diferente, cada um com um objetivo diferente, e nós estávamos lá, prontos para acolhê-los. E hoje, quando eu ouço o depoimento de muitos, eu vejo que eu não escolhi ser artesã, eu não escolhi estar dando aula de pintura. Deus me colocou ali para que eu pudesse estar a seu serviço. Eu acredito que para muitas pessoas o ateliê foi realmente algo que mudou a vida delas. E para mim é uma satisfação muito grande ver alunas que se tornaram professoras de pintura e até passaram a dar aula lá no ateliê. Alunas que montaram o seu próprio ateliê. Aos poucos, nós fomos conquistando o nosso espaço. Começamos a participar de feiras, de exposições, e nós fomos convidados para participar da Exposição Agropecuária de Carangola. A Exposição Agropecuária, para quem conhece, sabe que é o maior acontecimento em Carangola. Uma semana de exposição. E a primeira vez que eu fui participar da exposição, eu fiquei com um cantinho, praticamente o espaço de uma mesa, para expor meus trabalhos. No outro ano, eu consegui um espaço maior. E no outro ano, já entregaram para mim o pavilhão. E nós conseguimos fazer uma reforma no pavilhão e conseguimos ampliar. E por vários anos nós estivemos participando daquele evento com o pavilhão todo por nossa conta. Eu digo nossa porque todos se envolviam. Os alunos, os funcionários, os professores, todos usavam a sua criatividade, cada um buscando mais para dar o seu melhor para essas exposições. E isso foi muito positivo. E falando em exposição, eu gostaria de ressaltar um fato. Muitas vezes, nós artesãos, quando nós participamos de uma exposição, quando nós participamos de uma feirinha, nossa preocupação às vezes fica na venda que vai ser feita. E nesse tempo meu de exposição, eu percebi que o mais importante nesse caso não são as vendas, é a divulgação do seu trabalho. Então, quando eu fazia exposição, se eu fosse pensar financeiramente, não valia a pena, porque era muito trabalho, muita despesa, uma semana inteira de muito cansaço e para o final o que se vendia era muito pouco. Mas o ateliê passou a ser conhecido a partir das exposições. Então, se você participa de uma feirinha, se você participa de uma exposição, não fica preocupado de que o tempo que você passou lá, ele não valeu a pena. Valeu a pena, principalmente se você soube divulgar o seu trabalho.
é muito importante você estar presente para que as pessoas possam fazer a ligação do seu trabalho com a sua pessoa. Então, a melhor forma de você divulgar o seu trabalho é nessas feirinhas. É cansativo? É muito cansativo. Carregar aquilo tudo, armar barraca e depois, se o tempo não estiver bom ou se o sol estiver muito quente, mas as pessoas vão sempre ligar ao seu trabalho à sua pessoa. E quando ela precisar de algo do que você faz, ela vai te procurar. Então, eu penso que nós precisamos dar o nosso melhor para que as pessoas possam acreditar no nosso trabalho. Isso é importante. Outro fato muito interessante é o seguinte: eu, quando criança, eu aprendi a fazer crochê, a fazer ponto cruz, a bordar, a fazer tricô, o macramê, várias coisas. Mas é preciso que, como artesã, eu posso saber tudo, mas eu preciso descobrir aquilo com que eu me identifico. Eu me identifiquei com a pintura, então eu procurei desenvolver na pintura. E como? Quando eu comecei, não existia revista, não tinha internet, não tinha nada disso. Então eu tinha que ir buscando e às vezes olhar numa revista, ver uma coisa e dali tirar uma ideia. Mas depois começaram a surgir as revistas de pintura. E eu comecei a comprar a revista e a ler tudo que tinha na revista. Eu não podia ver uma banca que eu tinha que ir lá debulhar o que tinha e comprava aquele monte de revista e eu lia tudo. Com isso, eu fui desenvolvendo o meu trabalho, desenvolvendo a minha criatividade e passando para os alunos. E os alunos também iam acompanhando e crescendo também ali. Todo curso que eu ficava sabendo que tinha, eu procurava, dava um jeitinho de ir, de fazer, para poder estar me atualizando sempre. Ser artesã é algo tão gostoso que outro dia eu ouvi uma criança dizendo: quando eu crescer, eu quero ser artesã. E eu achei muito lindo. E eu disse para ela: você já é artesã, porque ela já está produzindo coisas muito lindas. E é isso, o ser artesã, o ser artesão é algo tão precioso, tão gostoso. Não importa que tipo de artesanato que você faz, que seja crochê, bordado, pintura, costura, não importa. Se você faz com amor, aquilo dá tanto prazer que você não sente o tempo passar. Você não sente que você está trabalhando. Você faz sem dar conta do trabalho que você está tendo. Então, às vezes, as pessoas reclamam que o artesanato não é valorizado. E às vezes, nós mesmas artesãs não valorizamos tanto o nosso trabalho, porque a gente gosta tanto que a gente faz sem se preocupar com o que vai ganhar. Muitas vezes isso acontece. A gente faz e quando a pessoa chega e fala assim: quanto que custa? Custa, não sei, porque se eu for contar a minha dedicação e o amor que eu coloquei ali, vai custar muito mais do que o material que eu usei. E é muito importante isso, nós colocarmos no nosso trabalho esse amor. Colocar, enquanto a gente produz algo, é muito importante a gente estar fazendo aquilo ali e
e transportando para aquela peça que nós estamos fazendo um sentimento positivo, algo assim grandioso para que a pessoa que vai usar aquilo se sinta bem. Eu, quando faço um trabalho direcionado, que eu conheço a pessoa, sei para quem vai, eu já faço aquilo ali querendo que a pessoa tenha sentimentos bons em cima daquilo. Que a pessoa, ao usar uma peça que eu faço, ela sinta-se bem com aquela peça que eu fiz. Isso é muito importante, a gente poder transportar para o trabalho da gente uma energia boa, uma energia positiva, porque é disso que o mundo precisa. O mundo precisa de coisas boas. E nós temos isso em nossas mãos, porque nós produzimos com nossas mãos. E se nós fazemos com amor, automaticamente isso vai ter uma repercussão muito grande para quem vai usar. Não importa o tipo do trabalho que você está fazendo, mas se você já faz aquilo ali colocando aquela presença de Deus ali naquele momento que você está fazendo, você vai estar transmitindo coisas boas ali. Uma outra coisa muito importante é que quando nós estamos fazendo algo que não está dando certo, dê uma parada, relaxa, aguarda um pouco. Talvez precise de um tempo, de um dia ou mais, mas volte para aquele trabalho com uma alma nova. Olhe para ele de novo. Você vai ver possibilidades diferentes em cima dele. E você vai poder melhorar aquele trabalho. Eu estou dizendo porque acontece comigo. Quantas vezes eu pego para fazer e não vem, a ideia não vem. Mas eu me dou um tempo. Se eu me dou um tempo, geralmente eu costumo dizer, pela manhã a ideia vem. Eu durmo, relaxo, acordo de manhã, tranquila, e a ideia às vezes vem assim, ela brota. E isso é muito gostoso. E eu já chego, pego naquela peça e a coisa flui. Então, às vezes, nós precisamos de um tempo para concluir um trabalho. Mas às vezes nós temos pressa. Às vezes o cliente está nos apertando. Às vezes o cliente quer naquele momento. E muitas vezes a pessoa pede e eu falo, eu preciso de um tempo para pensar. Sim, eu preciso, porque eu não sou máquina, eu sou artesã. E você deve pensar nisso também. Por mais que você tenha que produzir, ter grandes produções, mas você tem que aproveitar o ser artesã para estar em paz, para fazer com que o produto que você está fazendo lhe traga prazer. Isso é muito importante. Não é qualquer profissão que dá tanto prazer quanto ser artesã. Não é qualquer profissão que é remédio. Sim, porque o artesanato é remédio. Ele cura depressão, ele cura ansiedade, ele cura o medo. O artesanato tem esse poder. Nós somos privilegiados de ser artesãos. E nós estamos chegando ao final do nosso vídeo e eu ainda não fiz a leitura. E a leitura de hoje está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom da profecia,
o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Em todas as áreas, nós temos que depositar muito amor. E nós, no artesanato, podemos levar esse amor ao mundo. Um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.